Tem uma verdade dura da vida que eu vou te falar hoje. Você sabe, mas é que não lembra. Se você cair hoje, o mundo continua amanhã. Pode ter certeza disso. E se você parasse hoje? Por quanto tempo as coisas ao seu redor continuaria funcionando? Essa mania que a gente tem de querer carregar o mundo nas costas, você acha que o mundo ia parar se você parasse? Se você adoecer, se você ficar impossibilitado de fazer as coisas que você faz todos os dias, você acha que o mundo para? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. E esse vídeo é sobre autocuidado. Esse vídeo é um complemento, acredito, do vídeo anterior, porque eu quero trazer para vocês hoje aqui por que que você tem que ter esse autocuidado. Por que que você precisa se voltar mais para você, pensar mais em você do que em qualquer outra coisa. Simplesmente porque a gente sabe, só que não lembra, porque não passa por isso. Que o mundo não vai parar se você cair. Se você cair de cama, se você adoecer, se você parar para chorar, se você enlutar, o mundo não para esperando você voltar. Ele vai dar continuidade. Então é preciso que você olhe para dentro e perceba o que é que precisa ser cuidado em você agora. Agora, antes de adoecer. Porque esse negócio de querer levar o mundo nas costas, muitas vezes você adoece. E o preço que você paga é muito caro. Precisa pensar nisso. E é isso que eu quero falar para você. O que também eu quero te dizer é que eu, você, a maioria das pessoas alimenta o ego da ilusão da indispensabilidade, que é abraçar o mundo, sabe? Que é para se sentir importante. Ai, eu tenho muita coisa para fazer, eu faço isso, eu faço aquilo. Você não consegue mais entender, às vezes, que o seu corpo está te mostrando os sinais de que você precisa dar uma parada, que você precisa respirar. Mas o respirar que eu falo é se olhar, sabe? Ter aquele autocuidado de verdade. Olhar os sinais que o corpo está te dando. Às vezes é uma gripe constante que você está tendo e não percebe que a sua imunidade está caindo. Às vezes você tem uma dor de cabeça que não sabe o motivo. A insônia. Quantas pessoas têm insônia, mas não entende que o dia inteirinho dela é uma correria, porque ela quer abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo. Aí o corpo ele se estressa tanto, ele se cansa, que ele não consegue descansar. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e acha que vai apagar, não apaga, porque vem a bendita da insônia e não sabe o motivo. Não sabe ou não quer ver o motivo, né? Muitas vezes a gente não quer ver o motivo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, contando a minha história. Vou sempre trazendo aos poucos, que é para vocês também aprender, né, com certas coisas que a gente deixa de fazer, os sinais que o corpo dá e a gente não presta atenção. Mas é muito importante isso. Quero te contar uma coisa.
No vídeo anterior, eu falei do diagnóstico que eu tive de tumor cerebral. Esse ano, 2026, está fazendo 10 anos desse diagnóstico. Graças a Deus, eu já me curei disso, não tenho nada. E se ficou alguma coisa, alguma sequela, foi muito bem resolvido, está sendo muito bem resolvido. Mas eu quero te falar os sinais que eu recebi e não prestei atenção. Como eu falei, foi em 2016 isso. Em 2014, o corpo estava me dando sinais e eu não reparei. Em 2014, eu ia a cada 15 dias fazer pé e mão na manicure. Eu fazia mão toda semana, a cada 15 dias eu fazia pé e mão. E todas as vezes, a cada 15 dias, quer dizer, 2 vezes no mês, eu tinha esse sinal. Quando eu ia colocar o meu pé na sandália Havaianas, ele não entrava, eu não conseguia empurrar. E eu não percebia que eu não estava tendo força para empurrar, que eu não estava tendo aquela impulsão assim para empurrar o pé, não sei falar a palavra correta. Eu não conseguia fazer isso mais, que é tão automático a gente fazer hoje, mas eu não fazia. E todas as vezes, para calçar esse chinelo, que era de dedo, que fala, eu tinha que abaixar e empurrar com a minha mão para poder entrar no meu pé. Quando era outro tipo de calçado, de chinelas, que era aquela rasteirinha, que só coloca o pé, tudo bem, mas se eu tivesse que fazer aquele abrir-dedo para colocar na correia, na Havaianas, não dava certo. E eu nunca parei para pensar nisso. Por que é que eu não estava conseguindo se a vida inteira eu consegui? Quando eu recebi o diagnóstico de tumor cerebral, o médico falou que pelo tamanho que estava aquele tumor, eu deveria estar com ele uns 5 anos. E olha os sinais que o corpo estava me dando. Eu não sentia dor, eu tinha uma vida muito corrida, eu tinha que trabalhar numa empresa, porque era o meu salário, meu ganha-pão, eu tinha que fazer faculdade, eu estudava à noite, fazia engenharia. Então, assim, eu precisava correr com a vida, com o tempo. E eu tinha que cuidar da minha casa, eu não tinha tempo para olhar para aquilo, não podia, de jeito nenhum. Quando descobriu? Parou tudo, né? Parei. Então, olha o sinal que o corpo me deu. 2 anos depois dele me dar esse sinal que, entre aspas, foi fraco, porque eu não sentia dor. 2 anos depois, em janeiro de 2016, eu tive um problema seríssimo na coluna, a ponto de o médico olhar e falar: você precisa passar nesse médico especialista de coluna para ver se você precisa fazer cirurgia para corrigir essa coluna, essa dor, tudo que você está tendo. Mas a dor na coluna era muito grande e foi aí que deu esse pare em mim. Deu esse pare e foi investigar o motivo de eu não estar mais movimentando. Porque além da dor na coluna, olha o sinal que o corpo me deu. Eu não conseguia colocar o pé no chinelo Havaianas. Depois a dor na coluna, depois eu não consegui fazer esse movimento com o pé. Eu não fazia mais. Aí juntou esse movimento à dor na coluna. Que a dor na coluna, com dor, quem consegue viver, né? Então, aí foi que parou, fez toda aquela busca, os exames para saber o que realmente estava acontecendo comigo. Então veio o freio. Veio o freio
eu tive que parar tudo, fazer cirurgia e tanta coisa para fazer o tratamento. Agora, eu te pergunto, o mundo parou? O mundo não parou. O mundo não parou, o mundo continuou, a vida continuou. Eu entrava e saía de centro cirúrgico, as pessoas queriam saber como eu estava, tudo bem, mas a vida delas continuava. Todos viviam muito bem, obrigada. Então, depois disso, é que, como eu já falei no vídeo, eu comecei a buscar esses cuidados e tive esses cuidados comigo. Então, gente, é por isso que eu estou falando isso para vocês hoje, que é para que tenham esse autocuidado. Para um pouco de ficar naquela correria do dia a dia e não se cuida, não faz um exercício físico, sabe? Uma coisa assim, mais voltada para si. É o que precisa, é o que necessita. Olha os sinais que o seu corpo está te dando. Porque antes de ser o seu corpo, é Deus te mostrando. E Ele vai mostrar através desses sinais no seu corpo. Que é para você parar, refletir e ver. Eu estou correndo demais? Eu estou fazendo muita coisa e não estou pensando em mim? Eu estou ajudando muito meus filhos, os meus irmãos, meus pais, e não estou cuidando de mim? Eu estou falando muito sim para os meus amigos e estou esquecendo de mim? Esses questionamentos você precisa sim fazer, para você entender se você realmente está fazendo a coisa certa, tudo no seu tempo, ajudando as pessoas, mas olhando para dentro, olhando para você, cuidando de você, ou se você está exagerando em tudo. Porque você precisa ter paz. Mas é uma paz que, se você conseguir, né, que está na Bíblia, a paz que excede todo entendimento, vai ser maravilhoso. Mas você precisa ter uma paz. Você precisa dormir, deitar na cama, pôr a cabecinha no seu travesseiro e dormir. Você precisa se alimentar bem, ter lazer. A gente precisa ter lazer, a gente precisa, sim, se divertir, ficar com os amigos, com a família, se você quiser, achar que é necessário. Você precisa, sim, ter essas coisas e fazer um exercício físico, né? Quer dizer, precisa, sim, buscar o seu autocuidado. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem aqui para você refletir. O mundo, ele não para por ninguém. Então, pare você mesmo, por si mesmo, antes que o seu corpo te obrigue a parar. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.